Tem gente que diz que a velhice traz sabedoria, que com o passar dos anos a gente aprende a não se machucar tão fácil, a deixar as coisas passarem, a entender que nem todo mundo vai nos amar do jeito que a gente merece. Mas essas pessoas, com todo o respeito, nunca receberam uma ligação do próprio neto dizendo que tinha vergonha delas. Me chamo Isaura. Tenho 72 anos, moro sozinha numa casa simples no bairro Vila Esperança, em Campinas. E até 3 semanas atrás, eu achava que conhecia a dor. Achava que tinha sentido tudo que uma mulher pode sentir numa vida inteira. Perdi minha mãe cedo, criei filho com dificuldade, fiquei viúva depois de quase 50 anos de casamento. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para ouvir aquelas palavras saindo da boca do menino que eu ajudei a criar. Deixa eu te contar essa história desde o começo, porque para você entender o tamanho da ferida, você precisa entender o tamanho do amor que veio antes dela. Eu fui casada durante 49 anos com Antônio Pereira dos Santos. Um homem que media 1,85 m de altura, tinha mãos do tamanho de pás de pedreiro e o coração mais mole que eu já vi em qualquer ser humano. Antônio era caminhoneiro. Passou a vida inteira sentado atrás de um volante, cruzando esse Brasil de ponta a ponta, dormindo em posto de gasolina, comendo marmita fria na boleia, tudo para trazer dinheiro para casa e dar uma vida digna para nossa família. A gente se conheceu num baile de São João, em 1972. Eu tinha 19 anos e ele tinha 23. Ele me tirou para dançar uma quadrilha e pisou no meu pé 3 vezes seguidas. Quando foi pedir desculpa, ficou tão vermelho que eu comecei a rir. E ele riu junto. E a gente nunca mais parou de rir junto, até o dia em que ele fechou os olhos para sempre. Casamos 1 ano depois do baile, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Meu vestido era emprestado da minha prima. O bolo foi feito pela minha mãe e a festa aconteceu no quintal da casa dos meus sogros. Não tinha luxo nenhum, mas tinha amor. E naquela época, amor era suficiente. Antônio comprou o primeiro caminhão dele em 1977, com um empréstimo que levou 8 anos para pagar. Era um Mercedes velho, azul desbotado, que fazia um barulho danado quando ligava. Mas para ele, aquele caminhão era um palácio sobre rodas. Ele lavava todo domingo, passava cera no para-choque e me levava para dar volta no quarteirão como se fosse uma limusine. Com o dinheiro das viagens, a gente foi construindo nossa vida tijolo por tijolo. Primeiro veio a casa, um terreno pequeno que a gente comprou parcelado e foi erguendo aos poucos. Depois veio nosso filho, Marcos, que nasceu em 1979 e trouxe uma alegria que eu não sabia que existia. Antônio chorou tanto no dia do nascimento que a enfermeira perguntou se ele estava passando mal. Ele disse que não, que era só felicidade demais para caber dentro do peito. Criar o Marcos não foi fácil. Antônio viajava muito, às vezes ficava 2, 3 semanas fora de casa. Eu cuidava de tudo sozinha. Levava o menino para a escola, ajudava com o dever de casa, fazia comida, lavava roupa, consertava o que quebrava. Quando Antônio voltava, ele tentava compensar o tempo perdido. Levava o Marcos para pescar, jogava bola com ele no quintal, contava a história de estrada antes de dormir. Era um pai presente nos dias que estava em casa, mesmo que esses dias fossem poucos. Marcos cresceu e se tornou um homem estudado. Fez faculdade de administração, coisa que nem eu nem Antônio tivemos oportunidade de fazer. A gente pagou a mensalidade com sacrifício, cortando gastos, abrindo mão de coisas que a gente queria, tudo para ver aquele diploma na mão do nosso filho. No dia da formatura, Antônio colocou o terno que tinha usado no nosso casamento, apertado demais depois de tantos anos, e não parou de sorrir durante a cerimônia inteira. Foi na empresa onde começou a trabalhar que Marcos conheceu Débora. Ela era secretária de um dos diretores. Bonita, bem arrumada, sempre com roupa de marca e salto alto. Filha de comerciantes do centro da cidade, gente que tinha dinheiro e fazia questão de mostrar. Quando Marcos me apresentou ela pela primeira vez, eu senti um aperto no peito que não soube explicar. Ela olhou para minha casa, para o meu sofá com capa de crochê, para o meu tapete simples. E eu vi nos olhos dela algo que me incomodou. Não era desprezo exatamente. Era algo pior. Era indiferença. Como se eu fosse um detalhe sem importância na vida do homem que ela tinha escolhido. Mas eu engoli aquele sentimento, como engoli tantos outros ao longo da vida. Meu filho estava feliz.
E a felicidade dele era mais importante do que qualquer desconforto meu. Quando eles anunciaram o noivado, eu abracei a Débora e dei boas-vindas à família. Quando casaram, eu ajudei a organizar a festa, fiz docinhos, arrumei as mesas, fiz tudo que uma sogra dedicada faria. E quando descobri que ela estava grávida, chorei de alegria genuína. Pedro nasceu numa madrugada de abril de 2007. Eu estava na sala de espera do hospital, segurando a mão do Antônio, rezando para tudo dar certo. Quando a enfermeira veio avisar que era um menino saudável, 3,2 kg, eu senti que minha vida tinha ganhado um novo capítulo. A primeira vez que peguei meu neto no colo, ele abriu os olhos e ficou me olhando com aquela curiosidade de recém-nascido. Eu disse baixinho: "Oi, meu amor, eu sou sua avó, vou te amar para sempre." E naquele momento, eu soube que aquela promessa era verdadeira. Eu ia amar aquele menino até o último dia da minha vida. Antônio se transformou quando virou avô. O homem que passava semanas na estrada começou a recusar viagens longas. Queria ficar perto, queria ver o neto crescer, queria estar presente de um jeito que não conseguiu estar com o Marcos. Ele comprava presente toda semana, mesmo sem ter data especial nenhuma. Carrinho, bola, roupa, brinquedo, o que visse na estrada que lembrasse do Pedro, ele trazia. Pedro cresceu grudado na gente. Desde bebê, passava fins de semana na nossa casa. A Débora até gostava, porque assim tinha tempo livre para fazer as coisas dela. Eu não me importava. Para mim, cada minuto com meu neto era uma bênção. Eu dava banho nele, trocava fralda, acordava de madrugada quando ele chorava. Fazia papinha caseira, cantava música de ninar, contava história antes de dormir. Tudo o que uma avó faz quando ama de verdade. Quando Pedro começou a falar, a primeira palavra dele foi mamã, como toda criança. Mas a segunda foi vovó. E a terceira foi Tonico, que era como ele chamava o Antônio. O avô dele ficou tão emocionado que ligou para todo mundo contando: "Meu neto falou meu nome. Meu neto sabe quem eu sou." Os anos foram passando e Pedro foi crescendo. Aos 5 anos, ele já sabia todas as histórias de estrada que Antônio contava. Sabia o nome das cidades, das rodovias, dos postos onde o avô parava para dormir. Dizia que quando crescesse ia ser caminhoneiro também. Ia ter um caminhão azul igualzinho ao do vovô. Antônio ria e dizia: "Você vai ser o que você quiser, meu filho. Mas se for caminhoneiro, vai ser o melhor desse país." Eu ensinei Pedro a fazer bolo de fubá. Ele subia num banquinho para alcançar a pia e ficava mexendo a massa com uma colher de pau maior que o braço dele. Quando o bolo ficava pronto, a gente sentava na mesa da cozinha e comia junto, ele com o rosto todo sujo de farelo, rindo daquele jeito que só criança ri. Às vezes eu olhava para ele e sentia uma felicidade tão grande que chegava a doer. Mas a vida, como eu disse, tem dessas crueldades que a gente não espera. Quando Pedro tinha 11 anos, Antônio começou a passar mal. Primeiro, foi uma falta de ar que a gente achou que era cansaço. Depois, veio uma dor no peito que ele insistia que era má digestão. Até que um dia, ele desmaiou no quintal, enquanto lavava o caminhão, e eu tive que chamar uma ambulância às pressas. No hospital, os médicos fizeram exames e mais exames. Eu fiquei na sala de espera durante horas, rezando, chorando, fazendo promessa para todo santo que eu conhecia. Quando o cardiologista finalmente veio falar comigo, eu soube pela expressão dele que a notícia não era boa. Antônio tinha uma condição grave no coração, muito grave. O médico usou termos técnicos que eu não entendi direito, mas a mensagem final foi clara: não tinha cura. Com tratamento, ele poderia viver mais 2 ou 3 anos. Sem tratamento, seria questão de meses. Antônio ouviu tudo aquilo deitado na cama do hospital, com aquela calma que sempre foi a marca dele. Não chorou, não reclamou, não perguntou por que logo ele. Quando o médico saiu, ele pegou minha mão e disse baixinho: "Isaura, a gente não vai contar para ninguém, principalmente para o Pedro. Deixa o menino ser feliz enquanto der." E assim fizemos. Guardamos aquele segredo entre nós dois. Antônio tomava os remédios escondido, ia nas consultas sozinho, fingia que estava tudo bem quando o Marcos ou o Pedro perguntavam. Eu via ele se esforçando para parecer forte, para não preocupar ninguém, para aproveitar cada dia que ainda tinha. Mas eu também via ele olhando para o Pedro de um jeito diferente.
com uma tristeza no fundo dos olhos que ele tentava esconder, mas que eu conhecia bem demais para não perceber. Era o olhar de um homem que sabia que não ia ver o neto crescer, que não ia estar presente nos momentos importantes da vida dele, que ia partir antes da hora e deixar um vazio que ninguém conseguiria preencher. Foi num domingo de manhã, 6 meses depois do diagnóstico, que Antônio me chamou no quarto e fechou a porta. Ele tinha um envelope pardo na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Isaura, eu vendi o caminhão. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Aquele caminhão era a vida dele. Era mais do que um veículo. Era a história de uma vida inteira de trabalho, de sacrifício, de dignidade. Vender aquele caminhão era como arrancar um pedaço da alma dele. Antônio? Por quê? Por que você fez isso? Ele abriu um sorriso fraco, daqueles que a gente dá quando está tentando ser forte, mas por dentro está despedaçado. E me mostrou o que tinha dentro do envelope. Era um documento de uma concessionária grande da cidade. Uma ordem de compra de um carro 0 km, modelo Jeep Compass, cor preta, pago integralmente. E o mais importante, com entrega programada para 7 anos depois, para quando Pedro completasse 18 anos. O menino vive falando que quer um carro desses, Isaura. Mostra foto na internet, fala que os amigos da escola têm, sonha em dirigir. Eu não vou estar aqui para ver ele fazer 18 anos, mas quero que ele saiba que o avô nunca esqueceu dele, que o avô pensou nele até o último dia. Eu chorei tanto naquela manhã que achei que minhas lágrimas iam acabar. Antônio me abraçou com aqueles braços enormes e ficou repetindo baixinho: "Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem." Junto com o documento, ele me entregou uma carta. Uma folha de papel escrita à mão, com a letra tremida pela doença, mas cheia de amor em cada palavra. Era a carta que ele tinha escrito para o Pedro, para ser lida junto com o presente, no dia do aniversário de 18 anos. "Você guarda isso, Isaura. Guarda até chegar a hora. E quando chegar, você entrega para o nosso neto. Promete para mim." Eu prometi. Com a voz embargada, com o coração partido, eu prometi que ia guardar aquele segredo até o momento certo. Antônio partiu 8 meses depois, numa noite fria de julho, enquanto dormia ao meu lado. Eu acordei de madrugada, sentindo um silêncio diferente no quarto, e soube, antes mesmo de tocar nele, que ele tinha ido embora. O homem da minha vida, meu companheiro de quase 50 anos, tinha partido sem se despedir, mas tinha deixado comigo a missão mais importante da minha existência. No enterro, Pedro chorou abraçado em mim durante a cerimônia inteira. Ele tinha acabado de fazer 12 anos e não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que o avô que ele tanto amava não ia mais voltar. Entre soluços, ele me disse: "Vovó, eu nunca vou esquecer do vovô Tonico. Nunca." Eu acariciei o cabelo dele e guardei aquela promessa no coração. Junto com o envelope que estava escondido na gaveta do meu criado mudo, esperando o momento certo de ser aberto. O que eu não sabia é que os próximos 7 anos iriam transformar aquele menino carinhoso em alguém que eu mal reconheceria. Nos primeiros meses depois que Antônio partiu, Pedro foi meu consolo. Ele vinha me visitar todo fim de semana, dormia no quarto que tinha sido do pai dele quando criança, e me ajudava a suportar o peso daquela casa vazia demais. A gente assistia televisão junto, fazia pipoca, jogava baralho. Ele me perguntava sobre o avô, queria saber das histórias de estrada, dos lugares que ele conheceu, das aventuras que viveu. E eu contava tudo, com detalhes, porque contar era um jeito de manter Antônio vivo entre nós. Pedro tinha 12 anos nessa época e ainda era aquele menino doce que eu conhecia. Me abraçava forte quando chegava, me dava beijo na testa quando ia embora e dizia: "Te amo, vovó", sem nenhuma vergonha. Às vezes eu olhava para ele e via os olhos do Antônio me olhando de volta. A mesma cor, o mesmo brilho, a mesma bondade no fundo. Mas as coisas começaram a mudar quando Marcos foi promovido. Foi uma promoção grande, dessas que mudam a vida de uma família inteira. Ele virou gerente regional do banco com um salário que triplicou de uma hora para outra. Débora ligou para me contar a novidade com aquela voz de quem acabou de ganhar na loteria. Disse que iam se mudar para um condomínio melhor, que iam trocar os carros, que finalmente iam viver do jeito que mereciam. Eu fiquei feliz pelo meu filho. De verdade.
Passei a vida inteira trabalhando para ele ter oportunidades que eu não tive. E ver ele prosperando era uma recompensa por todo aquele sacrifício. Mas alguma coisa no tom da Débora me incomodou. Aquele finalmente viver do jeito que mereciam soou como se a vida que eles tinham antes fosse vergonhosa. Como se tudo que veio antes, incluindo eu e o Antônio, fosse apenas um obstáculo que eles tinham superado. A mudança para o condomínio novo aconteceu 3 meses depois. Era um lugar bonito, não vou mentir. Casas grandes, ruas arborizadas, portaria com segurança 24 horas. O tipo de lugar que eu só conhecia de novela. Quando fui visitar pela primeira vez, fiquei impressionada. A casa deles tinha 3 andares, piscina nos fundos e um jardim maior que o meu quintal inteiro. Débora me recebeu na porta com aquele sorriso que eu já conhecia. Educado por fora, vazio por dentro, me mostrou a casa toda, cada cômodo, cada detalhe da decoração. E em cada explicação, eu sentia que ela estava me mostrando a distância entre o mundo dela e o meu. Como se dissesse, olha onde eu cheguei, e olha onde você ficou. Pedro apareceu correndo para me abraçar, e por um momento eu esqueci do desconforto. Ele estava animado, queria me mostrar o quarto novo dele, os brinquedos, o computador que tinha ganhado. Eu subi com ele, vi tudo com atenção. Fingi entusiasmo mesmo quando senti um aperto no peito, porque o quarto dele sozinho era maior que a sala da minha casa. Foi nessa visita que aconteceu a primeira coisa que me machucou de verdade. Quando estava na hora de ir embora, eu me despedi de todo mundo e fui em direção à porta da frente. Mas Débora me parou no meio do caminho e disse, com aquele tom casual de quem não está fazendo nada demais: Dona Isaura, na próxima vez que a senhora vier, pode usar a entrada de serviço. Fica mais prático, não precisa passar pela sala quando a gente tiver visita. Eu não entendi direito no momento. Perguntei onde era essa entrada e ela apontou para uma porta lateral que dava para a área da cozinha. A mesma porta por onde entravam os entregadores, os funcionários da limpeza, as pessoas que trabalhavam na casa. Olhei para Débora, esperando que fosse uma piada. Mas ela estava séria. E o pior, parecia achar que estava me fazendo um favor. Eu não disse nada. Apenas agradeci a visita e fui embora pela porta da frente, porque ainda era a primeira vez e ela não podia reclamar. Mas voltei para casa com aquela frase ecoando na cabeça. Entrada de serviço. Eu, a avó do Pedro, a mãe do Marcos, estava sendo direcionada para a entrada de serviço. Naquela noite, sentei na beira da cama e olhei para o lado onde Antônio costumava dormir. O travesseiro dele ainda estava ali, do mesmo jeito que eu deixei no dia em que ele partiu. Falei baixinho, como se ele pudesse me ouvir, e perguntei o que eu devia fazer. A resposta nunca veio. Mas de alguma forma eu senti que ele diria para eu ter paciência. Que família era assim mesmo, cheia de defeitos, mas ainda era família. Então eu tive paciência. E continuei tendo durante os anos seguintes. As visitas do Pedro começaram a diminuir aos poucos. Primeiro ele vinha 2 vezes por mês, depois uma vez, depois a cada 2 meses, quando muito. Sempre tinha uma desculpa. Aula de inglês, curso de tênis, viagem com os amigos, prova na escola. Eu ligava para falar com ele e quem atendia era a Débora, dizendo que ele estava ocupado, que depois retornava. Mas o retorno nunca vinha. Tentei falar com Marcos sobre isso uma vez. Liguei para ele num sábado de manhã e perguntei se estava tudo bem, se o Pedro estava com raiva de mim por algum motivo. Meu filho ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Mãe, o Pedro está na fase da adolescência. É normal se afastar um pouco. Não leva pro lado pessoal. Não leva pro lado pessoal. Como se fosse possível não levar pro lado pessoal quando seu próprio neto some da sua vida sem explicação. Quando Pedro fez 14 anos, eu decidi ir na festa de aniversário, mesmo sem ter recebido convite formal. Achei que era um mal-entendido, que talvez o convite tivesse se perdido, que talvez eles tivessem esquecido de me avisar a data. Comprei um presente bonito, embrulhei com papel colorido e fui até o condomínio com o coração cheio de expectativa. Cheguei no portão e me identifiquei. O segurança ligou para casa e depois de alguns minutos veio a autorização para entrar. Mas dessa vez, antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele já disse: A senhora pode ir pela entrada lateral, dona.
A festa é nos fundos. Entrada lateral. De novo. Engoli a humilhação e fui. Quando cheguei na área da festa, tinha umas 40 pessoas. Adolescentes da idade do Pedro, pais bem vestidos, um buffet completo com comidas que eu nem conhecia o nome. Pedro estava no meio de um grupo de amigos, rindo de alguma coisa, parecendo feliz. Quando me viu, ele veio me cumprimentar. Mas não foi aquele abraço de antes. Foi um beijo rápido no rosto, um "Oi, vó" murmurado, e um olhar de quem queria voltar logo para os amigos. Eu entreguei o presente e ele agradeceu sem nem abrir, colocando a caixa numa mesa no canto. Fiquei na festa por 1 hora, sentada numa cadeira perto da churrasqueira, sem conversar com ninguém. As outras mães me olhavam de longe, provavelmente se perguntando quem era aquela senhora de roupa simples. Débora passou por mim 2 vezes e não parou para conversar. Marcos me deu um beijo na testa, perguntou se eu estava bem e, quando eu disse que sim, voltou para conversar com os outros convidados. Fui embora sem me despedir de ninguém. E ninguém percebeu. No ônibus de volta para casa, eu chorei baixinho, olhando pela janela, tentando entender onde tinha errado. O que eu tinha feito de tão grave para merecer ser tratada daquele jeito? Por que o menino que dormia abraçado em mim agora mal conseguia me olhar nos olhos? As humilhações continuaram, cada vez mais frequentes, cada vez mais dolorosas. Teve a vez que mandei um bolo de aniversário pro Pedro pelos correios. Fiz com minhas próprias mãos a receita de fubá que ele tanto gostava, embalei com cuidado para não estragar na viagem. 1 semana depois, vi uma postagem da Débora nas redes sociais agradecendo os presentes que o filho tinha recebido. Ela listou cada pessoa pelo nome, cada presente. E no meio da lista, uma frase que me fez gelar. Agradecemos também o bolo caseiro enviado por uma conhecida da família. Conhecida da família. Não avó. Não Dona Isaura. Conhecida da família. Como se eu fosse uma vizinha qualquer. Alguém sem importância. Teve a vez que fui passar o Natal com eles. Cheguei cedo para ajudar a Débora com a ceia. Ofereci para fazer os pratos que eu sabia fazer. Mas ela recusou tudo com aquele sorriso educado, dizendo que já tinha contratado buffet, que eu não precisava me preocupar. Na hora do jantar, ela me colocou para sentar na ponta da mesa, a cadeira mais distante de todo mundo, bem do lado da porta da cozinha. Quando perguntei se não podia sentar mais perto do Pedro, ela disse que aquele lugar era mais confortável para mim, porque ficava perto do banheiro caso eu precisasse. Caso eu precisasse. Como se eu fosse uma velha doente que não conseguia controlar as próprias necessidades. Olhei para o Marcos nessa hora, esperando que ele dissesse alguma coisa. Que ele me defendesse, que ele questionasse a esposa, que ele pelo menos oferecesse a própria cadeira. Mas ele fingiu que não ouviu. Continuou conversando com o sogro sobre futebol, como se nada tivesse acontecido. Engoli aquilo também. Engoli tudo. Porque toda vez que eu pensava em reclamar, em fazer um escândalo, em colocar meu filho contra a parede, eu olhava para o Pedro e lembrava da promessa que fiz para o Antônio. Lembrava do envelope guardado na gaveta, esperando o momento certo, e pensava, aguenta mais um pouco, Isaura, logo vai chegar a hora. Mas a hora parecia nunca chegar. Pedro foi crescendo e se distanciando cada vez mais. Aos 15 anos, ele já não me ligava mais por vontade própria. Eu é que tinha que ligar, insistir, deixar recado. E quando finalmente conseguia falar com ele, as conversas eram curtas, monossilábicas, cheias de pausas constrangedoras. Ele respondia minhas perguntas com tá bom, depois a gente se fala, e desligava o mais rápido possível. O menino que prometeu nunca esquecer do avô, agora mal lembrava que tinha uma avó. Aos 16 anos, Pedro fez outra festa de aniversário. Dessa vez, eu nem tentei ir. Mas soube por uma prima que foi um evento enorme, com DJ, pista de dança, quase 100 convidados. Todo mundo da escola foi, os amigos do clube foram. Mas eu, a avó que cuidou dele desde bebê, não recebi nenhuma mensagem. Chorei naquela noite como não chorava desde o enterro do Antônio. Chorei de raiva, de tristeza, de incompreensão. Peguei o envelope que estava na gaveta, aquele envelope que eu guardava há 5 anos, e pensei em abrir. Pensei em descobrir o que tinha dentro, em pegar aquele presente e dar para outra pessoa, alguém que merecesse, alguém que se importasse. Mas não fiz isso.
Porque promessa é promessa, e eu tinha prometido pro Antônio que ia entregar aquilo no dia certo, para a pessoa certa. Mesmo que essa pessoa tivesse se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Aos 17 anos, Pedro veio me visitar pela primeira vez em quase um ano. Chegou de carro, um carro emprestado do pai, e ficou menos de 30 minutos. Disse que estava de passagem, que tinha um compromisso logo depois, que só veio dar um oi rápido. Eu ofereci café, bolo, almoço, qualquer coisa. Ele recusou tudo, dizendo que estava sem fome, que tinha acabado de comer. Mas antes de ir embora, ele fez uma coisa que me deu um fio de esperança. Ele parou na porta, se virou para mim e perguntou: Vó, a senhora ainda tem aquelas fotos do vovô Tonico? Aquelas antigas, de quando ele era caminhoneiro? Eu disse que tinha, claro que tinha. Perguntei por quê. Nada, só curiosidade. Às vezes eu lembro dele, sabe? Lembro das histórias que ele contava. Por um segundo, eu vi o Pedro de antes. O menino que amava o avô, que sonhava em ser caminhoneiro, que comia bolo de fubá com o rosto sujo de farelo. Por um segundo, achei que talvez ainda houvesse salvação. Mas então o celular dele tocou. Ele olhou para a tela, deu um sorriso e disse: Tenho que ir, vó. Meus amigos estão me esperando. E foi embora. Sem abraço, sem beijo, sem tchau direito. Só uma acenada rápida pela janela do carro e o barulho do motor sumindo na esquina. Fiquei parada na porta durante muito tempo, olhando para o vazio da rua, sentindo o vazio dentro de mim. E pensei no Antônio. Pensei no que ele diria se visse o neto que ele tanto amou se transformando naquilo. Pensei na carta que estava guardada, nas palavras que ele escreveu com tanto carinho, na esperança que ele depositou naquele menino. Faltava menos de um ano para o aniversário de 18 anos do Pedro. Menos de um ano para eu cumprir a promessa que fiz. E naquele momento, pela primeira vez desde que recebi o envelope, eu me perguntei: será que Pedro ainda merecia aquele presente? Será que ele ainda merecia o sacrifício do avô? A resposta para essa pergunta viria 3 semanas antes da festa. Numa ligação que mudaria tudo. Numa frase que eu jamais conseguiria esquecer. Faltavam exatamente 3 semanas para o aniversário de 18 anos do Pedro, quando meu telefone tocou numa tarde de quarta-feira. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça do almoço, com as mãos ainda molhadas de espuma. O nome que apareceu na tela me fez parar no meio do movimento. Pedro. Meu coração disparou. Fazia meses que ele não me ligava por vontade própria. A última vez que tínhamos conversado de verdade foi naquela visita rápida, quando ele perguntou sobre as fotos do avô. Sequei as mãos no pano de prato às pressas e atendi com a voz cheia de esperança. Alô? Pedro? Oi, vó, tudo bem? Olha, eu preciso falar um negócio com a senhora. A voz dele estava estranha. Não era a voz do menino carinhoso que eu conhecia, mas também não era a voz indiferente dos últimos anos. Era algo no meio do caminho, uma mistura de constrangimento e impaciência que me deixou em alerta. Pode falar, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. É sobre minha festa de 18, sabe? Vai ser no clube, dia 15 do mês que vem. Vai ter muita gente, os amigos da escola, o pessoal do intercâmbio que eu fiz, gente importante. Ele fez uma pausa. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, como se estivesse criando coragem para dizer o que vinha a seguir. E o que tem a festa, Pedro? É que... Vó, não leva a mal o que eu vou falar, tá? Mas é que... não dá para a senhora vir. Eu fiquei em silêncio. As palavras dele entraram nos meus ouvidos, mas demoraram para chegar no meu cérebro. Não dá para a senhora vir. O que ele queria dizer com aquilo? Como assim não dá para eu ir, meu filho? É que vai ter muita gente importante lá, vó. Gente diferente, sabe? Meus amigos são de família rica, estudaram fora, viajam para a Europa todo ano. E a senhora é muito diferente deles. Não é a vibe da festa. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na pia da cozinha para não cair. Pedro, eu sou sua avó. Eu te criei, te dei banho, te coloquei para dormir? Eu sei, vó, eu sei. A senhora já me falou isso 1000 vezes. Mas as coisas mudaram, entende? A senhora não entende como funciona hoje em dia. Esses meus amigos são diferentes. Se a senhora aparecer lá com aquelas roupas simples, falando daquele jeito, sem saber conversar sobre os assuntos que eles conversam, vão rir de mim. Vão perguntar quem é aquela velha. E eu,
Não quero passar vergonha no meu próprio aniversário. Aquela velha. Meu próprio neto tinha me chamado de aquela velha. O silêncio que se fez entre nós dois foi o mais doloroso da minha vida. Mais doloroso do que o silêncio do quarto quando Antônio partiu. Mais doloroso do que o silêncio das noites sozinha naquela casa vazia. Porque esse silêncio não era de ausência, era de rejeição. Pedro, minha voz saiu embargada, quase um sussurro. Você tem vergonha de mim? Ele não respondeu de imediato. E aquela hesitação disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Não é vergonha, vó. É só que a senhora não ia se sentir bem lá. Ia ficar deslocada. É melhor assim. Acredita em mim. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Senti as lágrimas querendo escapar, mas segurei. Não ia chorar no telefone. Não ia dar esse gostinho para ele. Tudo bem, Pedro, eu entendo. Sério? A senhora não tá brava? Não, meu filho, eu entendo. Que bom, vó. Sabia que a senhora ia entender. A senhora sempre foi compreensiva. Depois da festa eu passo aí para te ver, tá? Prometo. Prometo. A mesma palavra que ele tinha usado no enterro do avô, quando disse que nunca ia esquecer dele. A mesma promessa vazia que ele fazia toda vez que queria se livrar de mim. Tá bom, Pedro. Boa festa para você. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. E então, sozinha na minha cozinha, com as mãos ainda tremendo e o coração despedaçado, eu chorei. Chorei de um jeito que não chorava há anos. Um choro que vinha do fundo do peito, que sacudia meu corpo inteiro, que me fazia perder o ar. Chorei pela menina de 19 anos que conheceu o amor num baile de São João. Chorei pela mulher que passou a vida inteira se sacrificando pela família. Chorei pela avó que guardou um segredo durante 7 anos, esperando o momento de cumprir uma promessa. E chorei pelo Antônio. Pelo homem que vendeu o caminhão da vida dele para dar um presente pro neto. Pelo homem que escreveu uma carta com as mãos tremendo de doença, acreditando que aquele menino ia se tornar um homem de verdade. Pelo homem que partiu sem saber que seu sacrifício ia ser desperdiçado com alguém que tinha vergonha das próprias raízes. Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando na cozinha. Quando finalmente consegui me recompor, o sol já estava se pondo e a casa estava escura. Me levantei devagar, acendi as luzes, lavei o rosto na pia do banheiro. E então fui até o quarto. A gaveta do criado mudo estava ali, como sempre esteve nos últimos 7 anos. Abri devagar, com as mãos ainda trêmulas, e tirei o envelope pardo que Antônio tinha me entregado. O mesmo envelope que eu olhava toda noite antes de dormir. O mesmo envelope que representava a última vontade do homem da minha vida. Sentei na cama e fiquei olhando para ele durante muito tempo. Pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquele domingo de manhã em que Antônio me contou sobre a venda do caminhão. Pensei nas palavras dele, na esperança que ele tinha depositado no Pedro, no amor que transbordava de cada frase que ele escreveu naquela carta. E pensei na ligação que tinha acabado de receber. Nas palavras cruéis, na indiferença, na vergonha que meu próprio neto sentia de mim. Pela primeira vez em 7 anos, eu abri o envelope. Dentro estava tudo o que eu já sabia. O documento da concessionária, com a ordem de compra do Jeep Compass preto e a carta do Antônio. Mas dessa vez eu li a carta inteira, do começo ao fim, em voz alta, como se o Antônio pudesse me ouvir de onde ele estivesse. Meu netinho Pedro, se você está lendo isso, significa que a vovó Isaura cumpriu a promessa dela de guardar esse presente até você virar homem. Esse carro foi comprado com o dinheiro do meu caminhão, o mesmo caminhão que me levou por todas as estradas desse Brasil para dar uma vida digna para nossa família. Eu podia ter guardado esse dinheiro para sua avó, podia ter deixado para ela ter uma velhice mais confortável. Mas escolhi investir em você, porque eu acreditava que você ia se tornar um homem de verdade. Um homem que honra a família que veio antes dele. Um homem que nunca esquece de onde veio. Parei de ler porque minha voz falhou. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não eram só de tristeza, eram de raiva também. Raiva do Pedro, que tinha se tornado exatamente o oposto do que o avô esperava. Raiva da Débora, que tinha envenenado meu neto contra a própria família. Raiva do Marcos, que tinha deixado tudo acontecer sem fazer nada. Continuei lendo. Cuida da sua avó, meu filho.
Ela é a mulher mais forte que eu conheci. Ela vai precisar de você quando eu não estiver mais aqui. E nunca, nunca deixe ninguém fazer você ter vergonha das suas raízes, porque essas raízes são o que te sustenta. São o que te faz ser quem você é. Com amor eterno, vovô Antônio. Nunca deixe ninguém fazer você ter vergonha das suas raízes. E era exatamente isso que o Pedro tinha feito. Tinha deixado. Tinha sentido vergonha. Tinha negado tudo que o avô representava. Fiquei sentada naquela cama durante horas, com a carta na mão, pensando no que fazer. Uma parte de mim queria rasgar tudo, queimar o documento, esquecer que aquele presente existia. Se o Pedro não me queria na festa dele, por que eu deveria dar para ele o carro que o avô tinha comprado com tanto sacrifício? Mas outra parte de mim lembrava da promessa. Lembrava dos olhos do Antônio quando me entregou aquele envelope. Lembrava das palavras dele. Você guarda isso, Isaura. Guarda até chegar a hora. A hora tinha chegado. Mesmo que o Pedro não merecesse, a hora tinha chegado. Foi então que eu tomei uma decisão. Eu ia cumprir minha promessa. Ia entregar o presente do Antônio pro Pedro, mas ia fazer do meu jeito. Um jeito que talvez fizesse aquele menino finalmente entender o peso do que ele tinha feito. Não ia implorar para ir na festa. Não ia fazer escândalo. Não ia chorar na frente dele. Não ia me humilhar mais do que já tinha sido humilhada. Ia manter minha dignidade até o fim. No dia seguinte, liguei para a concessionária e confirmei que o carro estava pronto. O Jeep Compass preto, 0 km, esperando pelo dono há 7 anos. O gerente ficou surpreso quando eu contei a história. Disse que nunca tinha visto nada parecido. Um avô que comprou um carro para o neto 7 anos antes, sabendo que não ia estar vivo para ver a entrega. Ele ficou emocionado, disse que ia preparar tudo com carinho especial. Também liguei para o Marcos naquela noite. Precisava saber se ele sabia que Pedro tinha me proibido de ir na festa. Mãe, tudo bem? Marcos, o Pedro te contou que me ligou? Silêncio do outro lado. O mesmo silêncio covarde de sempre. Ele mencionou alguma coisa sobre a festa? Ele te contou que eu não podia ir porque os amigos iam rir de mim? Mãe, o Pedro é jovem. Ele não pensou direito. Marcos, ele disse que os amigos iam perguntar quem era aquela velha. Eu vou conversar com ele, mãe. Prometo. Prometo. Mais uma promessa vazia. Não precisa, Marcos. Vou respeitar a vontade do seu filho. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Pedi para eles prepararem tudo na concessionária. A chave, os documentos, tudo embalado numa caixa especial. E pedi também para incluírem a carta do Antônio, junto com um bilhete que eu mesma ia escrever. Passei a noite inteira pensando no que colocar naquele bilhete. Queria algo curto, algo que dissesse tudo sem precisar de muitas palavras. Algo que fizesse o Pedro entender de uma vez por todas o tamanho do amor que ele tinha desprezado. De madrugada, quando o sol começou a clarear o céu, eu finalmente encontrei as palavras certas. Peguei um papel e escrevi com minha letra mais caprichada. Do seu avô que te amava, eu só guardei. Era isso. Simples, direto, verdadeiro. Não era eu quem estava dando aquele presente, era o Antônio. Eu tinha sido apenas a guardiã de um amor que atravessou o tempo. Nos dias que se seguiram, eu me preparei. Não preparei roupa para a festa, porque eu não ia. Preparei meu coração para entregar aquele presente de longe, sabendo que talvez fosse a última vez que eu teria alguma conexão com meu neto. Na véspera da festa, eu chamei um motorista de aplicativo e expliquei a situação. Disse que precisava que ele entregasse uma caixa num clube da cidade, no dia seguinte, durante uma festa de aniversário. Ele achou estranho no começo, mas quando eu contei um pedaço da história, ele entendeu. A senhora quer que eu entregue pro aniversariante? Quero. Entrega na mão dele, na frente de todo mundo, e não diz quem mandou, deixa ele descobrir sozinho. O motorista assentiu com a cabeça e guardou o endereço. No dia da festa, eu acordei cedo. Fui até a concessionária buscar a caixa com a chave e os documentos. Coloquei a carta do Antônio dentro, junto com o meu bilhete. E lacrei tudo com cuidado, como se estivesse embalando o último pedaço do meu coração. O motorista chegou no horário combinado. Entreguei a caixa para ele e pedi que esperasse até o momento certo. Queria que ele entregasse quando a festa estivesse cheia, quando todos os amigos importantes do Pedro estivessem reunidos. Queria que aquele momento fosse visto por todos.
Quando o carro do motorista sumiu na esquina, eu voltei para dentro de casa e sentei na poltrona da sala. A mesma poltrona onde Antônio costumava sentar para assistir jornal. A mesma poltrona onde a gente ficava junto nas noites frias de inverno. Olhei para o retrato dele na estante, a foto do nosso casamento em 1973, quando éramos jovens e cheios de sonhos, e falei baixinho, como fazia todas as noites desde que ele partiu. Eu cumpri minha promessa, Antônio. Guardei o presente até a hora certa. Agora é com ele. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer. O resto estava nas mãos do destino, nas mãos do Pedro. E talvez, só talvez, nas mãos do Antônio, que de onde estivesse ia encontrar um jeito de fazer aquele menino entender o tamanho do amor que ele quase deixou escapar. Fiquei ali, sozinha, esperando, sem saber que o que ia acontecer naquela festa mudaria tudo. Não só a vida do Pedro, mas a minha também. O motorista me mandou uma mensagem às 8h15 da noite. Dona Isaura, cheguei no clube. Tá bem cheio aqui. Vou esperar o momento certo para entregar. Eu estava sentada na poltrona da sala, com o celular na mão, olhando para a tela como se pudesse ver através dela o que estava acontecendo naquela festa. A casa estava em silêncio. Só o barulho do relógio da parede marcando cada segundo que passava. Às 8h40, outra mensagem. Consegui entrar. O pessoal da segurança estranhou, mas quando eu disse que era uma entrega especial para o aniversariante, deixaram passar. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir as pulsações no pescoço. Era como se eu estivesse lá, mesmo estando a quilômetros de distância. Como se cada minuto que passava me aproximasse de algo que ia mudar tudo para sempre. Enquanto isso, no clube, a festa do Pedro estava no auge. Eu soube dos detalhes depois, por pessoas que estavam lá. Mais de 200 convidados, decoração importada, DJ famoso que tinha vindo de São Paulo só para tocar naquela noite. Tinha mesa de doces com 3 andares, estação de bebidas com garçom exclusivo e um telão gigante passando fotos do Pedro desde bebê até os 18 anos. Nas fotos do telão, eu aparecia em algumas. As mais antigas, de quando Pedro ainda gostava de mim. Tinha uma dele no meu colo, com uns 2 anos, sorrindo para a câmera. Tinha outra dele comendo bolo de fubá na minha cozinha. E tinha uma dele abraçado com o avô Tonico, os dois rindo de alguma coisa que ninguém mais lembrava. Mas as fotos recentes não me incluíam. Era como se eu tivesse sido apagada da história dele. Só apareciam os amigos do clube, as viagens internacionais, as festas elegantes. Pedro estava no centro de tudo, cercado pelos amigos. Usava uma camisa de marca, um relógio que Débora tinha dado de presente e aquele sorriso de quem achava que tinha o mundo nas mãos. Os amigos riam das piadas dele, as meninas disputavam sua atenção. Débora circulava pelo salão como anfitriã. Cumprimentava os convidados pelo nome, elogiava as roupas das outras mães, mostrava cada detalhe da decoração. Marcos ficava mais no canto, conversando com os pais dos amigos do Pedro. Foi por volta das 9 horas que o motorista conseguiu se aproximar do Pedro. Ele esperou um momento em que o aniversariante estava um pouco mais afastado do grupo principal, perto da mesa de presentes, e se aproximou com a caixa nas mãos. Com licença, você é o Pedro? Pedro olhou para o motorista com aquela expressão de quem não entende o que um estranho de roupa simples está fazendo na festa dele. Sou eu. Quem é você? Eu vim fazer uma entrega especial. Esse presente é para você. Pedro pegou a caixa sem muito interesse. Devia estar achando que era mais um presente de algum parente distante, desses que mandam coisa pelo correio porque não foram convidados. Ia colocar junto com os outros na mesa quando viu o bilhete grudado na tampa. A letra era minha. Ele reconheceu na hora. Do seu avô que te amava. Eu só guardei. Pedro ficou parado, olhando para aquelas palavras. O motorista já tinha ido embora, desaparecido no meio dos convidados. E Pedro estava ali, sozinho com aquela caixa, sem entender direito o que estava acontecendo. Foi a curiosidade que fez ele abrir. Ou talvez tenha sido algo maior, uma força que nem ele sabia explicar. Ele rasgou o papel devagar, como se pressentisse que o que tinha dentro ia mudar alguma coisa importante. Primeiro, ele viu o documento. Uma ordem de compra de uma concessionária, com data de 7 anos atrás.
Um Jeep Compass preto, 0 km, pago integralmente. E o nome do comprador? Antônio Pereira dos Santos, vovô Tonico. Pedro sentiu as pernas fraquejarem. Olhou de novo para o documento, achando que tinha lido errado. Mas estava tudo ali, claro como água. Seu avô, que tinha partido há 7 anos, tinha comprado um carro para ele. Um carro zero. O carro que ele sempre sonhou, que ele vivia mostrando foto na internet, que ele pedia para os pais todo ano e nunca conseguia. Com as mãos tremendo, ele tirou a chave de dentro da caixa. Uma chave novinha, com o logo da Jeep brilhando sob as luzes da festa. E junto com a chave, um envelope amarelado pelo tempo. A carta do vovô. Nesse momento, alguns amigos perceberam que Pedro estava estranho. Se aproximaram para ver o que estava acontecendo, perguntando se era algum presente legal. Pedro não respondeu. Estava ocupado demais abrindo aquele envelope com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A carta estava escrita à mão, com uma letra tremida que ele lembrava vagamente das últimas semanas de vida do avô. E as primeiras palavras já fizeram os olhos dele se encherem de lágrimas. Meu netinho Pedro! Um dos amigos, vendo que Pedro estava emocionado, pediu para ele ler em voz alta. Queria saber o que era aquilo, o que tinha naquela carta que estava fazendo o aniversariante chorar no meio da própria festa. Outros convidados começaram a se aproximar, curiosos com a cena. Pedro tentou recusar, mas as pessoas insistiram. E talvez, no fundo, ele precisasse ler aquelas palavras em voz alta. Precisasse ouvir a própria voz dizendo o que o avô tinha escrito. Precisasse que o mundo soubesse o que ele quase tinha deixado escapar. Com a voz falhando, Pedro começou a ler. Meu netinho Pedro, se você está lendo isso, significa que a vovó Isaura cumpriu a promessa dela de guardar esse presente até você virar homem. Ele parou. Engoliu seco. O salão tinha ficado em silêncio. Até o DJ tinha abaixado o volume da música para ouvir o que estava acontecendo. Esse carro foi comprado com o dinheiro do meu caminhão, o mesmo caminhão que me levou por todas as estradas desse Brasil para dar uma vida digna para nossa família. A voz de Pedro estava cada vez mais embargada. As lágrimas já escorriam pelo rosto dele, mas ele continuou lendo. Eu podia ter guardado esse dinheiro para sua avó. Podia ter deixado para ela ter uma velhice mais confortável. Mas escolhi investir em você, porque eu acreditava que você ia se tornar um homem de verdade. Um homem que honra a família que veio antes dele. Um homem que nunca esquece de onde veio. Alguém no salão soltou um suspiro. Uma das mães levou a mão à boca, emocionada. Os amigos importantes de Pedro estavam mudos, sem saber como reagir àquela cena que ninguém esperava. Pedro continuou, a voz agora quase um sussurro. Cuida da sua avó, meu filho. Ela é a mulher mais forte que eu conheci. Ela vai precisar de você quando eu não estiver mais aqui. Ele parou de novo. Olhou para cima, como se pudesse ver o avô em algum lugar além do teto do salão. E então leu a última parte, as palavras que iam ficar marcadas nele para sempre. E nunca, nunca deixe ninguém fazer você ter vergonha das suas raízes, porque essas raízes são o que te sustenta, são o que te faz ser quem você é. Com amor eterno, vovô Antônio. Nunca deixe ninguém fazer você ter vergonha das suas raízes. As palavras ecoaram no silêncio do salão, e Pedro finalmente entendeu o peso do que tinha feito. Entendeu que tinha tido vergonha exatamente do que o avô pediu para ele nunca ter. Entendeu que tinha rejeitado a avó que guardou aquele presente durante 7 anos, cumprindo uma promessa mesmo depois de ser humilhada, ignorada, tratada como uma estranha. A chave do carro escorregou da mão dele e caiu no chão com um barulho metálico que pareceu ecoar pelo salão inteiro. E então Pedro caiu também. Não desmaiou, não tropeçou. Ele simplesmente caiu de joelhos no meio da festa, na frente de 200 pessoas, e começou a chorar. Não era um choro discreto, desses que a gente consegue controlar. Era um choro de criança, daqueles que vêm do fundo da alma, que sacodem o corpo inteiro, que não têm vergonha de aparecer. Pedro chorava abraçado à carta do avô, com os ombros tremendo, repetindo baixinho palavras que ninguém conseguia entender. Débora tentou se aproximar. Veio correndo do outro lado do salão, com aquele sorriso nervoso de quem quer controlar uma situação que está fugindo do controle.
Estendeu a mão para tocar no ombro do filho, para levantá-lo do chão, para acabar com aquela cena que estava envergonhando ela na frente de todo mundo. Mas Pedro afastou a mão dela. Com um gesto brusco, sem nem olhar para a mãe, ele rejeitou o toque dela e continuou chorando abraçado à carta. Marcos apareceu logo depois, com aquela expressão de quem não sabe o que fazer. Ficou parado ao lado da esposa, olhando para o filho no chão, sem coragem de se aproximar. Talvez porque soubesse que, de alguma forma, ele também era culpado por aquilo. Os amigos importantes, os colegas de intercâmbio, as meninas elegantes que disputavam a atenção do Pedro, todos estavam em silêncio, olhando para a cena sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo grande demais para ser ignorado. Foi uma das mães que quebrou o silêncio. Uma senhora que eu nunca conheci, mas que soube da história depois e fez questão de me contar. Ela se aproximou de Pedro, se abaixou ao lado dele e perguntou baixinho: "Filho, quem é essa avó que guardou esse presente para você?" Pedro levantou os olhos, ainda cheios de lágrimas, e respondeu com a voz quebrada: "É a minha avó que eu não deixei vir na festa. A minha avó que eu disse que ia me envergonhar na frente de vocês." O silêncio que se fez depois foi o mais pesado que aquele salão já tinha visto. As pessoas se entreolharam, algumas com julgamento, outras com piedade, outras com uma vergonha que não era delas, mas que sentiram mesmo assim. Pedro se levantou devagar, ainda segurando a carta. Olhou ao redor, para as pessoas que ele tanto queria impressionar, para os amigos que ele achava que eram importantes, para a festa que ele tinha planejado durante meses. E então fez algo que ninguém esperava. Ele foi até a mesa do DJ e pediu o microfone. "Eu preciso falar uma coisa." A voz dele saiu amplificada pelo sistema de som, alcançando cada canto do salão. Todo mundo parou para ouvir. "Essa festa é para comemorar meus 18 anos, mas eu não mereço essa comemoração. Não mereço esse carro que meu avô comprou para mim. Não mereço nada disso." Débora fez menção de se aproximar, de tomar o microfone, de acabar com aquilo. Mas Marcos, pela primeira vez em anos, segurou o braço dela e fez que não com a cabeça. "Meu avô vendeu o caminhão da vida dele para me dar esse presente. E minha avó guardou esse segredo durante 7 anos, esperando o dia de me entregar. E o que eu fiz? Eu proibi ela de vir aqui. Eu disse que ela ia me envergonhar. Eu tive vergonha da minha própria avó." As lágrimas voltaram a cair, mas Pedro continuou falando. "Vocês querem saber quem é a minha avó? É uma mulher que mora numa casa simples, que usa roupa simples, que fala de um jeito simples. Mas é a mulher mais digna que eu conheço. E eu fui idiota demais para perceber isso antes." Ele largou o microfone na mesa do DJ e saiu andando em direção à saída. Marcos tentou ir atrás, mas Pedro fez um gesto para ele ficar onde estava. "Eu preciso ir ver minha avó, sozinho." E foi. Saiu da própria festa de 18 anos, deixando para trás 200 convidados, uma decoração importada, um DJ famoso e uma mãe com o rosto vermelho de vergonha. 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era Pedro. Vó, me perdoa, por favor, eu tô indo aí, eu preciso te ver." A voz dele estava destruída, rouca de tanto chorar, tremendo, completamente diferente da voz fria de 3 semanas antes. Era a voz do meu neto de verdade. "Pedro, onde você está? Peguei um táxi, tô chegando em 10 minutos, me espera, vó." "Eu tô aqui, meu filho, pode vir." Desliguei o telefone e fiquei olhando para a porta. Meu coração batia de um jeito estranho, uma mistura de alívio, tristeza e algo que eu não conseguia nomear. Depois de 7 anos guardando aquele segredo, depois de todas as humilhações, depois daquela ligação que me partiu ao meio, finalmente alguma coisa tinha mudado. O Antônio tinha conseguido. Mesmo sem estar aqui, mesmo tendo partido há tantos anos, ele tinha conseguido fazer o neto entender. A carta dele, as palavras dele, o amor dele atravessou o tempo e chegou exatamente onde precisava chegar, no coração do Pedro. Levantei da poltrona e fui até a cozinha. Coloquei água para ferver e peguei o pote de biscoitos caseiros que eu sempre mantinha cheio, mesmo sem ter ninguém para comer. Era um hábito que eu nunca tinha perdido, desde a época em que Pedro vinha me visitar todo fim de semana. Enquanto esperava,
Olhei para o retrato do Antônio na estante e sorri. Você conseguiu, meu amor. O barulho do táxi parando na frente da minha casa fez meu coração disparar. Eu estava na sala, com a chaleira apitando na cozinha, os biscoitos caseiros organizados num prato e uma mistura de sentimentos que eu não conseguia separar direito. Alívio, tristeza, esperança, medo. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Ouvi a porta do carro batendo, depois passos no portão, e então a campainha tocou. Levantei devagar, alisando a blusa com as mãos nervosas, e fui até a porta. Quando abri, encontrei Pedro parado ali, ainda de roupa social, com os olhos inchados de tanto chorar e uma expressão que eu não via no rosto dele há anos. Era a expressão do menino que eu conhecia, do menino que vinha me visitar todo fim de semana, que comia bolo de fubá na minha cozinha, que dormia abraçado em mim. Ele não disse nada. Só me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas e abriu os braços. E eu, que tinha prometido para mim mesma que ia manter a compostura, que não ia ceder fácil, que ia fazer ele entender o peso do que tinha feito, eu simplesmente o abracei. Foi um abraço longo, daqueles que a gente dá quando tem muita coisa para dizer, mas as palavras não conseguem sair. Pedro encostou a cabeça no meu ombro e chorou, o corpo inteiro tremendo, repetindo baixinho: "Me perdoa, vó, me perdoa." Fiquei ali, acariciando o cabelo dele como fazia quando ele era criança, sentindo as lágrimas molharem minha blusa, deixando ele chorar até não ter mais lágrimas. Só quando ele se acalmou um pouco é que eu o soltei. Segurei o rosto dele entre as minhas mãos e disse o que eu precisava dizer. "Pedro, eu te amo, eu sempre te amei e sempre vou te amar, mas perdão não se pede, perdão se conquista." Ele me olhou sem entender direito. "O que a senhora quer dizer, vó?" "Quero dizer que você me magoou muito, meu filho. Não foi só aquela ligação. Foram anos. Anos de eu ser tratada como se não existisse, como se não fosse nada. E isso não se apaga com um pedido de desculpas. Isso se apaga com atitude, com tempo, com prova de que você realmente mudou." Pedro abaixou os olhos, engolindo em seco. "Eu sei, vó. Eu sei que errei. Eu fui um idiota. Você foi. Mas ainda dá tempo de consertar. Não comigo, porque eu já te perdoei no momento em que você nasceu e vai continuar perdoado até o dia que eu partir. Mas consigo mesmo, com a memória do seu avô, com tudo que você representa." Ele levantou os olhos de novo, e eu vi ali uma coisa que não via há muito tempo. Vergonha genuína. Não a vergonha que ele sentia de mim, mas a vergonha que ele sentia de si mesmo. "Vem, entra. Vou fazer um café pra gente." Entramos juntos na sala. Pedro olhou ao redor como se estivesse vendo aquela casa pela primeira vez. Talvez estivesse mesmo. Talvez ele nunca tivesse realmente olhado para aquelas paredes, para aqueles móveis simples, para aquelas fotos na estante que contavam a história de uma vida inteira. Ele parou na frente do retrato do Antônio. Ficou olhando para o avô durante muito tempo, em silêncio, com a carta ainda amassada na mão. "Vó, eu nem lembrava mais direito do rosto dele, mas agora, olhando essa foto, eu lembro de tudo. Das histórias que ele contava, do cheiro do caminhão, das vezes que ele me levava para passear. Como eu pude esquecer?" Eu me aproximei e fiquei ao lado dele, olhando para o mesmo retrato. "Você não esqueceu, Pedro. Você só deixou outras coisas ocuparem o espaço. Mas a memória dele sempre esteve aí, guardada em algum lugar dentro de você. A carta só fez você encontrar de novo." Ele apertou a carta contra o peito. "Eu não mereço esse carro, vó. Não depois de tudo que eu fiz. O carro não é meu para decidir se você merece ou não. É do seu avô. E ele decidiu há quase 7 anos que você merecia. A única coisa que você pode fazer agora é honrar essa decisão. Ser o homem que ele acreditava que você ia se tornar." Pedro ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. E então fez algo que me surpreendeu. Ele se virou para mim e disse: "Vó, eu quero que a senhora me conte tudo. Tudo sobre o vovô. As histórias que eu esqueci. Eu quero saber quem ele era de verdade." Naquela noite, ficamos conversando até de madrugada. Sentados na mesa da cozinha, tomando café e comendo biscoito, eu contei para o Pedro todas as histórias que ele tinha perdido. Contei sobre o baile de São João, sobre o casamento simples, sobre as viagens de caminhão. Contei sobre o dia em que Pedro nasceu
e o avô chorou de felicidade. Contei sobre os últimos meses, sobre a doença, sobre a decisão de vender o caminhão. Pedro ouviu tudo em silêncio, às vezes sorrindo, às vezes chorando, sempre com aquela expressão de quem estava redescobrindo uma parte de si mesmo. Quando o sol começou a nascer, ele finalmente se levantou para ir embora. Mas antes de sair, me abraçou de novo e disse: Vó, eu vou voltar. Toda semana, eu prometo. Eu olhei para ele e sorri. Não me prometa, Pedro. Me mostre. Ele assentiu com a cabeça e foi embora. E eu fiquei ali, na porta da minha casa, vendo o táxi sumir na esquina, sentindo uma paz que eu não sentia há muito tempo. As semanas seguintes foram de mudança. Pedro cumpriu o que disse. Toda semana, sem falta, ele aparecia na minha casa. Às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes só para tomar um café rápido antes de ir para a faculdade. Mas sempre vinha. E cada visita era um tijolo a mais na reconstrução da nossa relação. Ele começou a contar para os amigos a história do avô. Não com vergonha, mas com orgulho. Postou nas redes sociais uma foto dele criança no colo do Antônio, com uma legenda que me fez chorar. Meu avô era caminhoneiro. Vendeu o caminhão da vida dele para me dar um presente que só recebi 7 anos depois. Essa é a minha família de verdade. A repercussão foi grande. Os amigos importantes dele, aqueles que ele tanto queria impressionar, ficaram sem saber como reagir. Alguns se afastaram, mas outros se aproximaram, curiosos para conhecer a avó que tinha guardado um presente durante quase 7 anos. Um mês depois da festa, Pedro trouxe 3 amigos para conhecer minha casa. Eu fiquei nervosa no começo, achando que eles iam olhar para o meu sofá com capa de crochê e para o meu tapete simples com o mesmo desprezo que a Débora olhava. Mas não foi isso que aconteceu. Eles sentaram na minha sala, comeram meu bolo de fubá, ouviram minhas histórias, e quando foram embora, um deles disse: Dona Isaura, agora eu entendo por que o Pedro mudou tanto. Aquela frase ficou guardada no meu coração como um tesouro. 2 semanas depois, Pedro me levou para conhecer o carro. Estava guardado na garagem do condomínio, coberto com uma capa preta. Quando ele tirou a capa, eu vi pela primeira vez o Jeep Compass que Antônio tinha comprado quase 7 anos antes. Preto, brilhando, 0 quilômetro, exatamente como o documento descrevia. Pedro abriu a porta do passageiro e me ajudou a entrar. Quando sentei naquele banco, senti um aperto no coração. Era como se o Antônio estivesse ali do meu lado. Vó, a senhora quer dar uma volta? Eu disse que sim. E naquela tarde, meu neto me levou para passear pelo bairro inteiro. Pelas ruas onde eu e Antônio caminhávamos de mãos dadas, pela igreja onde casamos em 1973. E durante o passeio inteiro, eu contei histórias. E Pedro ouviu cada uma. Quando voltamos, ele estacionou na frente e disse: Vó, esse carro é do vovô, mas também é seu. Sempre que a senhora quiser passear, é só me ligar. Eu segurei a mão dele e sorri. Quanto a Marcos e Débora, as coisas foram diferentes. Marcos veio me visitar uma semana depois da festa. Veio sozinho, sem a esposa, com aquela expressão de cachorro que fez coisa errada. Sentou na minha sala e ficou em silêncio durante vários minutos, sem saber como começar. Mãe, eu vim pedir desculpas. Eu olhei para ele e esperei. Eu sei que eu fui omisso, que eu deixei as coisas acontecerem sem fazer nada, que eu devia ter te defendido, ter colocado limite na Débora, ter sido um filho melhor. Por que você não fez, Marcos? Ele baixou os olhos. Porque eu era covarde, porque era mais fácil fingir que não estava vendo, porque eu tinha medo de criar problema no meu casamento. E sua mãe? Você não tinha medo de me perder? Ele não respondeu. E aquele silêncio disse tudo o que eu precisava saber. Marcos, eu aceito suas desculpas, mas você precisa entender uma coisa. Eu sou sua mãe, não sua obrigação. Se você quer fazer parte da minha vida, vai ter que ser de verdade. Não por culpa, não por pena, por amor. Se não for assim, é melhor nem começar. Ele assentiu com a cabeça, ainda sem conseguir me olhar nos olhos. Eu vou tentar, mãe. Eu prometo que vou tentar. Mais uma promessa. Mas dessa vez, diferente das outras, eu vi que talvez fosse verdadeira. Quanto a Débora, ela nunca apareceu. Nem para pedir desculpas, nem para se explicar, nem para fingir que se importava.
Pelo que o Pedro me contou, ela ficou envergonhada demais depois da festa. Os comentários das outras mães, os olhares de julgamento, a cena que o filho fez no microfone, tudo isso acabou com a imagem que ela tinha construído durante anos. Não senti pena, não senti raiva, senti apenas indiferença. Débora tinha feito suas escolhas e agora vivia as consequências. Eu não precisava de vingança. 6 meses se passaram desde aquela festa. Hoje, enquanto conto essa história, estou sentada na mesma poltrona onde esperei pelo Pedro naquela noite. A casa continua a mesma, o bairro continua o mesmo, eu continuo a mesma. Mas alguma coisa mudou. Alguma coisa dentro de mim encontrou paz. Pedro vem me visitar toda semana, como prometeu. Às vezes traz os amigos, às vezes vem sozinho, às vezes só passa para me dar um abraço rápido antes de ir para a aula. O carro do avô está na garagem da casa dele, mas ele faz questão de estacionar aqui na frente toda vez que vem, como se quisesse mostrar para o mundo que aquele presente não é motivo de vergonha. É motivo de orgulho. Marcos também aparece de vez em quando. Ainda não sabe bem como agir perto de mim, mas está tentando. Débora eu nunca mais vi. E, sinceramente, não faço questão. Às vezes, quando a casa está em silêncio e eu estou sozinha com meus pensamentos, eu olho para o retrato do Antônio e converso com ele. Conto como foi meu dia, conto as novidades do Pedro, conto que finalmente sinto que cumpri a missão que ele me deixou. E sei que, de onde ele estiver, ele está sorrindo. Essa história que eu contei para vocês não é sobre vingança, não é sobre fazer alguém pagar pelo que fez. É sobre dignidade. Sobre saber o próprio valor mesmo quando os outros não conseguem ver. Sobre manter a palavra dada, mesmo quando dói. Sobre amar sem esperar nada em troca, mas também sem aceitar ser pisada. Eu passei anos sendo invisível dentro da minha própria família. Anos engolindo humilhação, fingindo que não doía, esperando que as coisas melhorassem sozinhas. E a única coisa que eu ganhei com isso foi mais humilhação. Foi só quando eu decidi agir com dignidade, sem gritos, sem escândalos, sem implorar por atenção, que as coisas começaram a mudar. Não porque eu me vinguei de alguém, mas porque eu finalmente me coloquei em primeiro lugar. Se você está passando por algo parecido, se você também se sente invisível, ignorada, tratada como se não fosse nada, eu quero que você saiba de uma coisa: você vale muito mais do que estão te fazendo acreditar. E às vezes, a maior prova de amor que você pode dar para si mesma é simplesmente parar de aceitar migalhas. Meu marido vendeu o caminhão da vida dele para dar um presente para o neto. E eu guardei esse presente durante quase 7 anos, cumprindo uma promessa que fiz no leito de despedida dele. Não fiz isso por obrigação. Fiz por amor. Pelo amor que eu sentia pelo Antônio. Pelo amor que eu ainda sinto pelo Pedro, apesar de tudo. E no final, foi esse amor que atravessou o tempo e encontrou um jeito de consertar o que parecia quebrado para sempre. Hoje, aos 72 anos, eu posso dizer que estou em paz. Não porque tudo é perfeito. Não é. Mas porque eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim e sei que nunca deixei ninguém me fazer ter vergonha das minhas raízes. E isso, no final das contas, é a única coisa que realmente importa. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.